A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa, estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura, que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Lembrando que estamos na segunda leitura da Bíblia, né? Essa leitura é cronológica, ou seja, de acordo aos acontecimentos, né? Então nós lemos, deixa eu ver se eu lembro, a cabecinha não é muito boa, mas foi Gênesis, Jó, Êxodo, Levítico, aí depois, se eu não me engano, é Números e a gente vai continuando, né? Assim, hoje eu tô sem a Bíblia aqui na mão, infelizmente, mas a tecnologia sempre nos ajuda, né? Então possa ser que dificulte um pouquinho porque eu tô com um celular aqui para comprar, para a gente continuar a nossa leitura. Me perdoe ontem, né, pelo tempo, acabou atrasando um pouquinho, mas eu vou ver se eu consigo. Hoje eu tô gravando um pouco mais cedo, né? Hoje eu peguei o dia para um descanso um pouquinho, né? Com tudo que aconteceu, eu preciso tirar um tempinho para mim, para minha família também que tá longe. Então, vamos lá. Eu espero que vocês estejam gostando da leitura, né? E você que está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Lembrando que aqui a gente não prega placa de igreja, a gente não prega religião. Todos são bem-vindos, né? Deus não faz acepção de pessoas. Nós recebemos a todos de coração aberto. E aqui é um canal para leitura bíblica. Então, é apenas o que está escrito na Bíblia. Não mudamos uma vírgula sequer. Às vezes, quando eu vejo é difícil, mas quando eu ouço algum assunto que eu acho interessante para comentar aqui, eu faço meu comentário pessoal, é uma opinião minha, e vocês têm todo o direito também de comentar. Os comentários estão abertos, para que vocês possam interagir com o canal. Mas não se esqueça de se inscrever, que é muito importante para o crescimento do canal, e compartilhar, né? Porque assim vai chegando a mais pessoas, né? Muitas pessoas precisam ouvir a palavra do Senhor. Afinal de contas, a gente está vendo as coisas que estão acontecendo, né? E a gente sabe que essas coisas são os princípios das dores, como diz na palavra, né? Que isso significa que logo, logo o mundo se acabará, esse mundo aqui que a gente conhece, que esse mundo não foi feito para os filhos de Deus. O mundo que foi feito para os filhos de Deus é o reino de Deus. E é por isso que a gente prega a palavra, porque aqueles que seguem ao Senhor, esses herdarão o reino de Deus. Então nós temos uma escolha. Jesus Cristo pagou um preço muito alto, né? Ele foi sacrificado na cruz, porque ele teve todo aquele sofrimento, porque ele te ama, ele me ama, né? Deus nos amou primeiro. Então ele nos dá a oportunidade de hoje por poder escolher servi-lo, seguir o caminho dele, né? Então, para não prolongar ainda mais, vamos continuar. Lembrando que estamos no segundo livro de Moisés, né, que é o Levítico. Esse livro é sobre os ensinamentos aos levitas, né, o que eles devem fazer. Os levitas são as pessoas, são as pessoas separadas para trabalhar
diretamente para Deus, ou seja, para cuidar do seu tabernáculo, né? Que tem todo um ritual que é feito, como por exemplo, acender as candeias, né? É o horário certo de acender, de apagar e tudo mais. Então, tem todo um processo que é feito e Deus ensina como esse processo é feito. Então, por isso eu acabo pulando alguns versos, algumas coisas assim, porque hoje em dia não existe mais esses procedimentos, tá? Então, por isso, então não é relevante a gente continuar lendo isso, sim. Né? Então eu leio só para a gente ter uma noção das coisas de como eram naquela época. Tem os templos, né, que necessitam de cuidados, mas já não tem mais esses rituais, né? Até mesmo porque não existe mais candeias, né? Hoje a energia, graças ao Senhor, a energia existe, energia elétrica, né? Então isso nos ajuda muito. Então vamos lá, hoje a gente vai ler a partir do Levítico 4. O Senhor ordenou a Moisés: diga aos israelitas, quando alguém pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, assim se fará. Se for o sacerdote ungido que pecar, trazendo culpa sobre o povo, trará ao Senhor um novilho sem defeito como oferta pelo pecado que cometeu. Apresentará ao Senhor o novilho na entrada da tenda do encontro. Porá a mão sobre a cabeça do novilho, será morto perante o Senhor. Então o sacerdote ungido pegará um pouco do sangue do novilho e o levará à tenda do encontro, molhará o dedo do sangue e o aspergirá 7 vezes perante o Senhor diante do santuário. Faltando uma coisinha aqui, né? Então, como eu falei aqui, ele está ensinando aos levitas, né, como eles devem proceder. Mais uma vez, repetindo, ontem eu falei sobre isso, né, que é sobre o sangue. Tem gente que come sangue, né? E o sangue, a gente vê aqui que na palavra do Senhor, o sangue, ele sempre é aspergido no templo do Senhor, né? Ele não é usado para alimentação nem para oferta. Ele é usado para expiação do pecado, ou seja, para purificação ali do ambiente. Então é pecado comer o sangue, né? Então, e muitas pessoas comem, inclusive há algumas comidas típicas, né, em que vai sangue, né, pedaços de sangue, e as pessoas comem isso. Então, não, gente, pelo amor de Deus, não estou criticando ninguém, tá? Eu só estou falando o que está escrito na Bíblia, né, que o sangue, ó, nem era oferecido a Deus, o sangue. O sangue era simplesmente aspergido, né? Ele era borrifado, né? Se tivesse borrifador na época, ele era borrifado no templo ali, né? Nas portas, nos umbrais, às vezes com o dedo era colocado na testa, entendeu? Mas em nenhum momento esse sangue era consumido, em nenhum momento esse sangue era queimado como oferta ao Senhor. Então isso nos diz que o sangue ele não deve ser consumido, né? Porque o sangue, nós sabemos, ele é vida. Então aqui ele está ensinando como o sacerdote deve proceder em caso como que eu li no, perdão, gente, como que o, como que o levita deve proceder caso um levita cometa um pecado, né? Como ele deve proceder, né? Que ele tem que ir perante o sacerdote e qual será o procedimento. Inclusive até nos menores, né? Em relação às pernas, né? Os órgãos internos, tudo como
tudo quanto qualquer coisa ali, eles dizem como devem ser feitos. Não vou ficar lendo tudo, como eu disse, são coisas que hoje já não se utilizam mais, né? Afinal de contas, o nosso cordeiro, ele já foi sacrificado, né? Ele já expiou os nossos pecados, né? Então hoje nós temos a redenção, né? Hoje nós temos a purificação do Senhor em nossas mãos, né? Porque Ele nos purifica, né? Então ele ensina sobre isso, aparentemente aqui o capítulo todo. E no capítulo 5, aí ele já fala: se alguém pecar porque, tendo sido testemunha de algo que viu ou soube, não o declarou, sofrerá as consequências da sua iniquidade. Se alguém tocar qualquer coisa impura, seja um cadáver de animal selvagem, ou um rebanho, ou um animal do rebanho de suas pequenas criaturas que povoam a terra, ainda que não tenha consciência disso, se tornará impuro e será culpado. Mas eu vou voltar ao primeiro capítulo aqui, que é o principal. Se alguém pecar, tendo sido testemunha de algo que viu ou soube, não o declarou, sofrerá consequências da sua iniquidade. Hoje isso é bem conhecido, né? Hoje isso é bem conhecido e hoje essa lei é utilizada, né? Essa lei é utilizada pelos homens, que é a cumplicidade, né? Cumplicidade é o quê? Não é você, aliás, também é você participar, né, de um crime, mas também é você saber ou ver um crime e não avisar as autoridades. Isso também é cumplicidade. Então, se você ver algo acontecendo, como por exemplo, a lei de trânsito, né? Hoje a lei de trânsito também condena aquele que, porque se, nossa, Deus o livre, se de repente você atropela alguém, mas se você dá o socorro, então isso conta ao seu favor. Mas se você atropela e sai, você pode esquecer que o crime ali é totalmente diferente. Porque você abandonar a cena ali e não chamar, mesmo que você saia, eu não entendo de lei, mas mesmo que você saia, mas se você chamar a ambulância, você já está auxiliando, você já está comunicando, né, o acidente, o acidente, né? Porque assim, antigamente se falava em primeiros socorros, né? Em primeiro socorro. Inclusive, tinha o CFC, né? Na minha época teve o CFC, não sei se ainda tem, que é um curso que a gente tem que fazer antes de tirar a habilitação e ensinava, né, os primeiros socorros. E aí a lei dizia que nós tínhamos que dar os primeiros socorros ali em caso de acidente. Mas eu não, para dizer a verdade, eu nem sei como que tá a lei. Tantos anos que eu não pego no volante que eu nem sei como que tá a lei hoje. E assim, é até perigoso o primeiro socorro se você não souber o que está fazendo. Mas só o fato de você ligar para a emergência, você já está dando socorro, porque você está informando a pessoa adequada, né, o profissional adequado, que tem gente precisando de ajuda. Então você já está dando socorro, mesmo que você não toque na pessoa que está machucada, até mesmo porque o perigo ou a chance de você prejudicar é muito grande, né? Já ouvi casos, por exemplo, de pessoa que teve fratura, por exemplo, na perna, e a pessoa achando que iria ajudar, acabou mexendo ali, achando que iria colocar no lugar e se tornou uma fratura exposta. Então, o risco de você tentando prestar o primeiro socorro
o risco de você piorar a situação do acidentado é muito grande. Então, ligar, né? Aconteceu um acidente, seja culpa sua ou não, mas se você viu, liga, né? Seja SAMUR, seja bombeiro, polícia, né? Seja o que, até mesmo porque, dependendo de cidades pequenas, por exemplo, a gente tem telefone de hospital, mas como já aconteceu comigo, meu esposo passando mal, eu liguei no hospital, ninguém atendia, liguei para a polícia, né? Liguei para a polícia e eles tinham mudado o esquema lá e quando eu ligava para a polícia, caía direto na viatura, que graças a Deus a viatura já estava em frente ao hospital e assim chamaram a ambulância e foram até minha residência. Então, primeiro socorro é telefonar, né? Você não precisa mexer. Agora sim, se você puder ficar no local, conversar com a pessoa, manter a pessoa consciente e tal. Mas o importante que eu quero enfatizar aqui é isso, é que se você ver algo acontecendo de errado, você ver uma pessoa fazendo algo errado, independente da crença dessa pessoa, se for um irmão, pior ainda, né? Porque a palavra de Deus diz que se você ver o seu irmão pecar, você tem que chamar a atenção do seu irmão, porque se você não chamar a atenção do seu irmão, você também estará pecando, que o sangue que recai sobre ele recai sobre você também. Então, se você ver algo errado, alguém cometendo um crime, eu sei que muita gente não chama a polícia, muita gente não tipo assim, não denuncia por medo. É, mas você pode fazer denúncia anônima, né? Hoje em dia tem essa opção de fazer denúncia anônima. Você pode fazer denúncia anônima, não tem problema. Então você liga, tem vários, liga no 190 mesmo e fala, ó, tá acontecendo tal coisa, mas eu não quero me identificar, porque eu tenho medo e tal, mas está acontecendo tal coisa em tal lugar, né? Então, com certeza a polícia não vai te envolver na situação, mas vai lá ver o que está acontecendo. Então, gente, vamos fazer a nossa parte também, né? Deus nos ajuda, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Então, assim, aqui aí ele já está falando, né, sobre se alguém tocar alguma coisa, com questão de puro e impuro, como que fica, né? E, como eu falei, já são coisas que para a gente não tem relevância, né? Fala novamente, né, sobre esses casos, como deverá ser o holocausto de a propiciação, inclusive repete que o sangue ele é aspergido, né? Ele não é consumido nem pelos levitas, que são os levitas que comem das ofertas do altar, né? E ele não é queimado, porque através do fogo é que são oferecidos, que são as ofertas ao Senhor, né? Então ele nem é queimado. Então, em todos os casos que nós, em todos os capítulos que nós formos ver aqui, que nós formos ler, vai estar falando sobre isso em relação ao sangue, que o sangue, ele é aspergido, ele não é consumido pelo ser humano e ele não é queimado para ser ofertado ao Senhor, né? E isso nos diz, pelo menos em minha ignorância, né, que eu entendo, é que o sangue não deve ser consumido, né? O sangue, ele, no nosso caso, nos dias de hoje, como não existe mais esses rituais, o sangue ele deve ser jogado fora, né? Porque não tem utilidade para nós. A não ser que em questão de plantação, alguma coisa assim, se ele tem alguma utilidade, mas eu duvido até, porque o cheiro, sinceramente, nossa, eu lembro quando criança, que na época, né, antes de servir ao Senhor, aliás, antes da minha mãe ter conhecimento disso, ela já servia, mas ela não tinha conhecimento, ela comia sangue. Quando chegou com esse negócio que eu senti o cheiro, eu falei, meu Deus do céu, e só em pensar que isso corre dentro das nossas veias, né? Mas a questão é,
Por isso que a palavra de Deus diz, né? Vigiai e orai. E isso, inclusive, foi até um de meus irmãos que falou para minha mãe, né? Falou, mãe, não se deve comer o sangue, né? Porque sangue é vida, então comer o sangue é pecado, porque a vida, de quem pertence a vida? A vida pertence a Deus, não pertence nem a gente, né? Pertence a Deus. Então, temos que ter, nós temos que ter confiança em Deus, mas principalmente nós temos que estar o tempo todo vigiando, porque o demônio ele vai estar ao nosso redor o tempo todo, sempre procurando uma maneira de nos distanciar de Deus, né? Ele não quer nem que se aproxime dele, o que ele quer é nos afastar de Deus, e ele sempre vai procurar uma maneira. Então, procure sempre vigiar, sempre orar, sempre ler a palavra do Senhor. Se tiver alguma dúvida, no Google, gente, é muito fácil pesquisar no Google. Ah, mas eu não sei mexer no celular, que não sei o que. É simples. Lá tem o Google, você clica no microfonezinho lá e fala o que você procura e ele vai aparecer um monte de página. Você clica numa página, ela vai abrir e vai lá ter o assunto que você quer saber. Então, hoje em dia não há. E você pode falar com os irmãos, você pode falar com o líder do seu templo. Então, não tem o porquê de dizer que não sabe, que não sei o quê. Inclusive, uma lei de trânsito também é essa, né? Que a falta de conhecimento não é desculpa, não me lembro o termo que é usado, mas assim, a falta de conhecimento não é desculpa. Então, tipo, você chegar, você está dirigindo, por exemplo, não pode dirigir de chinelo, né? De chinelo, aquele que não tem não tem alça atrás, né? O chinelo, tipo, não vou falar a marca aqui, porque a marca todo mundo conhece, para não fazer propaganda, né? Mas chinelo, meu, é que cada um chama de um jeito, né? Tem gente que chama sandália, mas é o chinelo mesmo. Não pode dirigir, mas com pé descalço pode. Por quê? Porque dá firmeza, né? E de chinelo não dá. Você pode escorregar, ou o chinelo pode prender no outro pedal. Então, o que acontece? Aí você é parado numa blitz, por exemplo, e na hora que o guarda for verificar, você tá de chinelo. Aí você fala, ah, mas eu não sabia. É lei, a sua obrigação é saber. Não interessa que você não leu. Se você tirou sua carteira, a sua obrigação é saber das leis de trânsito. Então você tem que estudar as leis de trânsito. Uma coisa, por exemplo, que eu não sabia é que eu não sei como que chama ali, né? Na parte do retro, em cima do porta-mala ali, não pode andar tapado ali, né, com coisas ali em cima, né, ou seja, que atrapalha a sua visão do retrovisor. Ali é proibido, andar com coisas ali em cima é proibido, isso eu não sabia, né, fiquei sabendo de pouco tempo para cá. Então, é isso, a gente vai vivendo e aprendendo, então a gente sempre tem que, por isso que fala que a gente sempre tem que reciclar. Reciclar não é só materiais, né, não é só materiais, né, vidro, plástico, a gente tem que se reciclar, né? O conhecimento também chama-se de reciclagem exatamente por isso, para aprender coisas novas também, para sempre estar aprimorando o conhecimento. Então, e a palavra de Deus sempre aprimora o conhecimento. Você pode ler 10 vezes o mesmo capítulo e nas 10 vezes você terá um novo conhecimento. Então, por isso que é sempre bom ler a palavra do Senhor, porque você sempre terá cada vez mais conhecimento, você terá cada vez mais intimidade com o Senhor, e isso ninguém tira de você. Então, se mantenha firme no caminho do Senhor, não deixe se perder, porque o mundo está aí para te tirar de perto dele. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tuas palavras, por tuas mensagens, Senhor. Eu peço a Ti, Pai, por essa pessoa que está orando comigo, Senhor. Livre-a de todo mal, Pai. Dirige-a com tuas asas, Senhor. Proteja-a de todo mal, Pai.
Purifique-a de tudo que não lhe pertence, Senhor. Toque em seu coração, Pai. Arranque essa solidão, arranque, Pai, essa tristeza, essa angústia. Arranque esse pesar, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Toque em sua saúde, toque em suas finanças, né? Toque em seu emocional, toque em seu psicológico. Traga para perto de ti, não só ela, como toda a sua parentela, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Eu peço por mim, por minha parentela, por minha família, Pai. Eu peço pelo meu esposo, pela parentela dele, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, toca em cada um deles, Pai. Proteja-os de todo mal, Senhor. Toque no coração de cada um e traga todos para o seu caminho, Pai. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo com a Tua vontade, Pai. Peço pelos Teus filhos, por favor, Pai, nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho, Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.